Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até o 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nas batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem um animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos, e todos os primeiros machos, dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão a festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Amém. Glória a Deus. Vamos tomar uma aguinha e vamos meditar na palavra. Aqui nós temos a instituição da Páscoa. O povo hebreu, o povo de Deus, escolhido por Deus, por isso existem as genealogias, desde Adão até a pessoa de Jesus. Esse povo hebreu, ele estava no Egito, já havia 430 anos, primeiro a chegar lá foi José, se tornou primeiro escravo, depois governador do Egito, trouxe a sua família, 170 pessoas, eles cresceram, multiplicaram e ficaram então um total de 430 anos, nesse período eles foram escravizados. Só que Deus já havia dito que iria julgar a terra do Egito, como nós vemos aqui, julgar os egípcios, os deuses egípcios. Então ele institui a Páscoa, e a Páscoa eles deveriam comer esse cordeiro, sacrificar um cordeiro de 1 ano, na sexta-feira, né, que ao anoitecer, 14º dia, melhor dizendo, ao anoitecer, e ali eles comeriam então com todas as regras, junto com pão sem fermento, junto com ervas amargas, e eles encerravam, aqui não diz no texto, mas sempre tomavam vinho junto, ou o fruto da videira. Só que algo que nós queremos trazer para esta manhã, falando sobre a Páscoa, é que a Páscoa ela está totalmente ligada à família, porque a família nasceu no coração de Deus. Nós vemos isso por toda a Bíblia, até o próprio batismo,
ele é ordenado batizar em nome da família do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus ama a família, Deus tem um propósito com a família, e aqui Deus instituiu a Páscoa dizendo, então, olha, cada família vai sacrificar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano. Mas agora, se a família for pequena, tem 2 ou 3 pessoas naquela família, ela vai se unir com outra família pequena, para que eles possam comer então este animal que será sacrificado ao Senhor. Eles deveriam passar sangue nos umbrais das portas, por causa do juízo. Quando o anjo da morte viesse e visse aquele sangue, então ele não poderia entrar naquela casa, porque um sacrifício no lugar do filho mais velho tinha sido feito, e eles recordariam para sempre. Aqui diz que é um memorial permanente. Hoje nós temos a Santa Ceia, que é a nova Páscoa, que também é instituída por Deus. Então hoje que nós vamos falar sobre a família, a Páscoa e a família. O que é que uma família precisa ter, meditando na atualidade? Uma família precisa de libertação. Assim como aquele povo era escravo no Egito, a Bíblia diz que o homem se torna escravo daquilo que o domina. Então, se tem algo que está dominando uma pessoa ou está em uma família, então ela está presa, ou aquela família está presa. E eu quero trazer nessa breve reflexão algumas coisas que prendem a família ou membros da família, e eles precisam ser libertos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, em que muitas famílias ou membros das famílias estão presas? Eu quero citar algumas. Primeiro, drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A verdade é que tem muita gente presa nesse vício tão maligno, que tem aprisionado, e quando tem uma pessoa viciada na família, toda aquela família sofre junto. Uns dizem, eu não tenho nada a ver, mas tem, todos têm a ver. Nós fazemos trabalho com pessoas de situação de rua, e 99,99% dessas pessoas, elas estão envolvidas em algum tipo de droga. Elas saíram do seio da família, elas têm problemas de relacionamento, muitas vezes por conta desses vícios. Então é necessário libertação. Só que Jesus, ele veio para libertar todos. Não há impossíveis para o Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Portanto, se existe alguém, algum membro da sua família, ou você se encontra nessa situação, a boa notícia é que Jesus veio para quebrar essas cadeias, inclusive dos vícios. Aleluia! Do que mais família precisa de libertação, em qual outra área? Em traumas. Essa é uma outra realidade no meio de muitas famílias. Muitos ficaram traumatizados. O que é um trauma? É algo quebrado, algo que foi ferido. Então muitos relacionamentos estão quebrados, muitos foram traumatizados por infortúnios, por abusos, e é uma série de outras coisas que podem trazer traumas para o meio da família. E é um sentimento que aprisiona, e o trauma, ele vai trazer, além de ser um problema sentimental, mental, ele vai acarretar outras doenças, chamadas doenças psicossomáticas. Então, Deus, ele veio para libertar também de traumas. E agora, o principal libertador de um trauma é algo que se chama perdão. É uma atitude. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão que nós tomamos para não conviver mais com aquele trauma. É possível vencer o trauma, é possível vencer o medo, é possível vencer qualquer coisa, porque Deus, ele está à sua frente, e ele quer que você vença todas as barreiras que existem na sua vida. Certa vez Jesus falou de uma parábola para mostrar o quanto é necessário perdoar.
ela está registrada em Mateus capítulo 18, é a parábola do credor incompassivo, que eu vou ilustrar trazendo aqui para valores monetários atuais. Conta a história que tinha um homem que devia para um rei uma dívida impagável. Então vamos chutar aqui 10 bilhões de reais, e ele era uma pessoa que ganhava um salário mínimo por mês, e nas cláusulas do seu contrato com aquele rei, se no determinado dia do pagamento ele não tivesse efetuado aquele pagamento, então ele, sua esposa e seus filhos seriam escravizados pelo resto da sua vida. E aquele homem então foi chamado perante o rei, e o rei diz: cadê o dinheiro? Mesmo sabendo que ele não tinha. E ele diz: olha, eu peço a tua misericórdia, me dá mais um tempo para que eu possa pagar. Se joga aos pés do rei, para que não escravizasse ele nem a sua família. E o rei então se compadece dele e diz: olha, a sua dívida está perdoada, está cancelada, você não me deve mais nada. Obviamente que aquele homem saiu feliz da vida, nem ele nem sua família seriam escravizados mais. Só que quando ele chega na rua, ele encontra um companheiro dele, um colega de trabalho, que devia uma quantidade muito pequena, vamos chutar aqui 100 reais, era algo simples, e aquele homem estava com dificuldades financeiras. Ele diz: olha, hoje eu não tenho, mas espera um pouco que eu pagarei toda essa dívida, não é muito, eu vou te pagar. Só que ele não quis ter compaixão, e nas cláusulas do contrato dizia que se ele não pagasse naquele dia, então ele seria preso. E foi o que aconteceu, aquele homem foi preso por dever um pouquinho de dinheiro para ele. Quando os servos do rei observam aquela situação, notifica o rei, este manda chamar o homem a quem ele havia perdoado, e ele disse: eu não te perdoei uma dívida imensa que você não tinha como pagar? Você não deveria ter compaixão da mesma forma? E aí aquele homem ficou calado, e o rei mandou aprisioná-lo, dizendo que ele não, aos cuidados dos verdugos, os torturadores, e ele disse que ele não sairia daquela prisão, seria torturado até o dia que ele pagasse toda aquela dívida dele. E Jesus conclui essa história dizendo: assim fará o nosso Pai Celestial, se de todo o coração não perdoarem as pessoas. Quem é o rei? É Deus. Quem tem a dívida a pagar, impagável? Eu e você. Como que Deus oferece o pagamento dessa dívida? A Bíblia diz que Jesus pagou o preço da nossa dívida. Então Ele nos perdoa de uma dívida que ninguém tem como pagar. Mas nós precisamos perdoar as pessoas. Ninguém sofreu mais do que Jesus, ninguém foi mais maltratado que Jesus, e sem fazer absolutamente nada de mal, porque ele só praticava o bem. Mas ele lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu e você não perdoarmos as pessoas, nós ficaremos com um coração rancoroso, cheio de mágoas, cheio de dores, e aquilo vai ferir outras pessoas também, vai produzir doenças psicossomáticas dentro de nós também, por causa da falta de perdão. O trauma então ele gera a dor, porque foi ferido, mas nós precisamos perdoar. É uma pastora Beth, ela ilustrava assim sobre o perdão, porque o perdão, quando nós não liberamos, nós estamos acumulando lixo dentro de nós. Então, ela disse assim: quando o carro que coleta lixo passa na sua rua, aqueles coletores, eles batem na sua porta, eles entram lá, pegam o lixo dentro da sua casa? Não, você precisa colocar o lixo para fora de casa, para que aquele carro possa levar. Então, se eu e você não tirarmos o lixo de dentro, que é a falta de perdão, liberar o perdão para as pessoas, o lixo vai acumular, e onde há lixo, há barata, há rato, há doença, há tudo que é nocivo para a saúde. Então nós precisamos liberar o perdão. Então a primeira coisa que a família precisa se libertar: drogas. Segundo, traumas. Terceiro, nós podemos citar ciúmes,
que é um outro mal que tem causado estragos dentro da família, dentro de relacionamentos, o ciúme. Uns dizem, matei por amor. Não, você matou por ciúme. Ciúme não é amor, ciúme é um sentimento de posse. Ele me pertence, é meu, é minha. Então o ciúme é um sentimento de posse, é egoísta. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele se dá, está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, também João 3,16, Deus nos amou tanto que deu o seu Filho. Então liberte-se do ciúme, se você for uma pessoa ciumenta. Outra coisa que as pessoas precisam ser libertas é do passado. Muitas daquelas famílias que saíram, foram libertas lá do Egito, com a mão poderosa, veio o anjo da morte, já tinha tido 9 pragas, eles haviam sido preservados, agora a 10ª também, eles atravessam o Mar Vermelho, que Deus abriu com a parede de água em cada lado, eles atravessam tranquilo, o exército de Faraó tentar seguir ali, é morto, e quando eles se deparam nas dificuldades, eles ficam lembrando do passado, dizendo, lá no Egito era melhor, ser escravo era melhor, lá no passado era melhor. A Bíblia diz que falar que os dias anteriores eram melhores não é sábio. Então tem pessoas que ficam com suas lembranças, sejam tristes ou sejam alegres, só no passado, preso no passado. Quem está preso no passado, ele não percebe o presente e não vê o futuro. E eu gosto de lembrar, quando eu falo de ficar preso no passado, daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Hoje é dia da Páscoa, dia da ressurreição de Cristo. Bem no domingo da ressurreição, 2 discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, e Jesus ressuscitado se coloca do lado deles e começa a conversar, e eles com o coração preso, carregado. Jesus diz, o que vocês estão conversando? Nós estamos tristes porque Jesus, em que nós depositamos nossa esperança, foi morto na sexta-feira, e nós depositamos muito da nossa esperança, da nossa fé nele, e é até verdade que algumas mulheres falaram que ele havia ressuscitado hoje, mas o nosso coração está preso no passado, e Jesus caminhando lado a lado deles, e eles não reconhecem. Jesus vai abrir, falando das Escrituras, mostrando que era necessário padecer e ressuscitar, e eles presos no passado, então eles estão dentro de uma casa lá, que eles começam a ceiar, eles identificam Jesus, Jesus desaparece, e eles chegam a uma conclusão: nós não o reconhecemos porque o nosso coração estava preso no passado. Eles eram testemunhas do maior evento sobrenatural de toda a história da humanidade, a ressurreição do Filho de Deus, mas eles não conseguiram ver, porque o seu coração estava preso no passado. Então não fique preso no passado, Jesus quer te libertar. E a segunda coisa que a família precisa, a primeira é libertação, seja de droga, seja de ciúme, seja de trauma, seja do passado. Agora o que a família precisa também, da proteção de Deus. Ali diz que o anjo da morte passaria à meia-noite, e nunca houve tanto choro em toda a terra do Egito, quanto naquela noite, porque todos os primogênitos morreram. Mas quem estava com a sua casa marcada pelo sangue daquele cordeiro, a morte não tocou, eles foram preservados, eles foram protegidos. Então você precisa estar também protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Antes, a Páscoa apontava para o futuro, para Jesus, para o sacrifício dele. A instituição da ceia do Senhor aponta para o retorno de Jesus, para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Ele diz para nós evangelizarmos, diz: todas as vezes que vocês comerem dessa Páscoa, desse pão, beberem desse cálice, anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. Então evangelizar até que Jesus venha buscar a sua noiva.
e hoje nós precisamos estar atentos, porque mais próximo do que nunca está a vinda do Filho de Deus para buscar a sua noiva. Vivemos os dias maus e precisamos estar então preparados para o dia que o Senhor nos chamar e para ser libertos do juízo que vindouro. Nós precisamos estar protegidos pelo sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. O resumo de tudo é que a família precisa temer a Deus e colocá-lo como prioridade absoluta em seus relacionamentos. A partir do momento que eu tenho prioridade em Deus na minha vida, todos os relacionamentos eles serão ajustados, porque o meu relacionamento com o Pai estará coberto. Vamos orar. Eu não sei do que a sua família está precisando neste momento, mas eu sei que Deus é poderoso para suprir. E se você ainda não entrou em aliança com o Senhor, eu te convido a você se aliançar. Só foram salvos do juízo no Egito que era aliançado com Deus e teve um sacrifício na sua porta. Só é salvo da ira vindoura aquele que se aliança com o Senhor e entra debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro.